Hoje eu vou te fazer um convite selvagem para a gente pensar em Pan, Síndrome de Pânico e um quadro de Rubens, para explicar com a teoria junguiana, nesse grande bailado imagético, simbólico, poético, de como a gente pode pensar Síndrome de Pânico a partir da mitologia. Então, para isso, eu vou convidar aqui a imagem do deus Pan, em que é esse Deus metade homem, metade bode, muito ligado ao pastoreio, aos rebanhos, à música rústica. Ele é filho de Hermes e de uma ninfa, então ele tem esse hibridismo composto nesse próprio corpo, né? Pan, ele tem essa característica, né, da exacerbação do prazer. E Pan, ele um dia estava ali parado, né, nas florestas, e ele percebe a aproximação de uma ninfa linda, linda, que está ali toda distraída, colhendo flores, né? Algumas pessoas a chamam de siringe, outras de sirinx, mas é uma ninfa virginal. E aí a gente começa a fazer essa análise simbólica, trazendo a linguagem junguiana. Aqui no quadro de Rubens, a gente está vendo Pan, metade homem, metade cabra. Pan, se ele tem essa metade cabra, né, em algumas mitologias, ele tem uma associação muito grande com o falo. O falo de Pan é realmente grande, então ele leva ao aspecto simbólico do entendimento do prazer. É um deus muito ligado aos prazeres. E aí a gente tem uma ninfa virginal. Vamos trazer isso para a simbologia. A parte de cima, um homem, pensamento racional masculino, consciência masculina, persona masculina. Se eu tenho esse lugar da masculinidade na consciência, lá no inconsciente eu tenho um feminino virginal. Masculino hipersexualizado na consciência, um feminino virginal no inconsciente. A ânima, a expressão de ânima. Então, eu já começo a trazer esse diálogo. Tanto Syrinx faz a projeção do inconsciente anímica em Pan, quanto Pan faz nela através dessa ânima, né? Os opostos. Não, a gente nunca pode esquecer que para Jung, o inconsciente, ele trabalha de uma forma dinâmica e viva com a consciência. A psique, ela é opositória e complementar, né? Então, Pan, dentro do aspecto da mitologia, ele vive nas cavernas, ele é um deus feíssimo, feíssimo. E ele está ali, né, escondido e tal, e vê Syrinx, lindíssima, colhendo flores. E ele fica imediatamente atraído por ela. E Syrinx ali, distraída, e Pan sai das cavernas. E começa a se aproximar cada vez mais de forma furtiva dela, e ela não percebe. Até que num determinado momento, quando ela sente a ameaça desse homem e que ela olha para ele, ela se sente totalmente ameaçada e ela vê o desejo lascivo nesses olhos, ela não quer se entregar para ele. Então, com medo, ela começa a correr do Pan. Aqui nesse quadro de Vaccaro, aparece esse Pan correndo atrás da Syrinx, né? E percebe que atrás deles tem uns matinhos, são os juncos. Nesse outro quadro, outra expressão, aonde Pan ele sai correndo atrás de Syrinx e ela desesperada tentando se defender. Assim como em Rubens. Percebe que atrás de Syrinx tem uns juncos, né? Agora vamos para a imagem. Pan, ele dá origem etimológica para a palavra pânico. Pânico vem dele. E aí a Syrinx, nessa analogia da alma. Quando o Pan ele começa a sair das cavernas do inconsciente, ele vai encontrar a nossa Syrinx muito distraída, pagando boleto, trabalhando, tentando dar uns matches no Tinder, né? Ou seja, tentando fazer de alguma forma a vida dar certo. A gente nesse processo de distração vai se distraindo, inclusive, com os processos, os compromissos com a nossa própria alma. E Pan, filho de Hermes, né, filho do inconsciente,
Ele sai do inconsciente e começa a invadir o processo da consciência de forma ameaçadora. Então a nossa sírinx, a nossa alma, se sente ameaçada e ela começa a correr desse pan. Assim como no quadro Sírinx, ela tenta se defender de todas as formas, a nossa alma também tenta se defender de Pan. Quando Sírinx começa a correr, as mãos tremem, as pernas ficam bambas, dá uma sensação de náusea, um medo terrível vai se apossando de Sírinx, até que chega um determinado momento que ela fala: irmãs, Oceânides, as ninfas das águas, me ajudem, socorro, me defendam desse monstro. Então as Oceânides transformam ela em junco. Junco é uma espécie de bambu. Então Pan que sai correndo atrás dela de uma forma ameaçadora, né? Vê esses juncos e entra nos juncos tentando achar Sírinx e vai afastando os juncos, e aí passa um vento e ele ouve o barulho desses juncos e esse barulho o capta e o encanta. Então quando ele para e ele corta os juncos para fazer a flauta de Pan, de uma forma simbólica, ele está fazendo a integração dessa ânima, não através mais da violência do corpo ou da lascividade do desejo, mas a integração da alma, da ânima. A música incorpora a vida de Pan, e de uma forma muito poética e restauradora, né? Ele tem esse processo da integração. Agora vamos para o síndrome do pânico. Um dia você está ali, né, fazendo esses processos, tal, o pânico se instala. Como é que o nosso corpo fisicamente reage? As mãos ficam suadas, os joelhos ficam fragilizados. Tem gente que relata náusea, tem gente que cai, o coração acelera de um jeito em que a gente acha que vai morrer. Sírinx, em que nos habita, ela começa a se manifestar, com medo de ser tomada por esse pânico em que saem das cavernas do inconsciente. Agora, vamos pensar de um jeito disruptivo. A nossa Sírinx, a nossa alma, se ela está sendo perseguida por um pânico, é porque de verdade tem algo na vida que não está lá muito boa. A gente está postergando decisões em que tem que ser tomadas, a gente está jogando um monte de coisas não ditas por debaixo de um tapete, a gente está em movimentos abusivos, autoabusivos, de traições, autotraições. Tem muita coisa acontecendo aqui no entorno desse inconsciente que vai apontar para uma ansiedade. E aí o pânico, sai das cavernas e vai prestar contas ali com a alma. Agora, de um jeito disruptivo, a nossa Sírinx, a nossa alma virginal, que não quer se deixar ser profanada pelo Deus do prazer, o que será que aconteceria se a nossa Sírinx permitisse, sei lá, ter uma relação sexual com o Pan, se entregar a esse prazer? Se tem esse movimento sendo apresentado, algo no nosso inconsciente está falando: tem que morrer, simbolicamente, tem que deixar ir, tem que fechar processos, dizer não, estabelecer limites, ter coragem para integrar o prazer em que falta na vida. A integração, a coniúncio, o encontro entre Sírinx, a alma, e Pan, os instintos, que está falando desse lugar, ele está trazendo um movimento arquetípico, pedindo um movimento arquetípico de integração. Então, de uma forma disruptiva, será que a gente não precisa deixar morrer para renascer? Será que a nossa Sírinx não precisa se entregar aos prazeres de Pan para integrar nesse processo de alma? Acho que é um convite em que Rubens e que tantos outros pintores, e que a mitologia e que o próprio sintoma traz para a gente abrir diálogo na dinâmica da nossa alma. O meu nome é Daniela Eusébio, eu sou professora no IGEP, analista,
e quero te convidar para a gente fazer esse projeto acontecer, da psique estar em cena com os movimentos e a gente abrir a ampliação do olhar junguiano para a arte.